Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta às 18 horas e ao meio-dia em reprise. E você pode acompanhar nossa programação também pelas redes sociais, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Programa que tem o apoio cultural de Walter Beltrame. Walter Beltrame acionou em materiais de construção, precisou construir ou reformar, vai na Walter Beltrame em 2 endereços. Nosso convidado de hoje, Dr. Enio Frasson, ele é médico especializado em medicina esportiva, em saúde pública, medicina do trabalho, professor de educação física e também foi fundador, né, da Associação de Hipertensos de Santa Maria, aliás, fundação que eu acompanhei, tive a satisfação de acompanhar o início de todo esse trabalho, um belíssimo trabalho foi realizado lá no Centro Esportivo Municipal, né, porque eu trabalhava, tinha uma função lá no Centro Desportivo Municipal. Doutor Enio Frasson, satisfação tê-lo aqui com a gente. Nós vamos apertar a mão, né, devido a... Muito bem, o prazer é todo meu. Estamos, então, a todos que estão nos vendo, então, uma boa tarde a todos. Isso aí. E estamos aí para conversar um pouco, então, né, sobre o nossa pandemia, né, isolamento social. Eu até convidei o doutor aqui porque ele tem uma ideia parecida com a que eu tenho, né, a respeito disso, e eu gostaria de ouvir de uma pessoa técnica no assunto, a respeito de algumas atitudes que estão sendo tomadas que poderiam ser melhores até administradas, né, por parte das pessoas nesse isolamento social. Mas nós tivemos, né, doutor Enio, agora nesse ano de 2020, era um ano promissor, né, para o esporte, tinha Olimpíada, sim, tinha aí a dupla Grenal na Libertadores, nós tínhamos projeções de um país com crescimento econômico nesse ano de 2020, mas infelizmente fomos atropelados por essa pandemia, nos pegou aí, meio que de surpresa. Estava acostumado a ver isso em televisão, né? Tivemos aí o Ebola, mas em outros continentes, tivemos há pouco outras crises aí em termos de saúde, mas nunca nesse nível mundial como teve agora. Isso aí nos atropelou, né, doutor Enio? Praticamente, nós não estávamos acostumados, nossa geração não tinha vivido mundial, uma coisa assim, né? Não tinha acontecido isso. Né? Foi assim uma... Foi nessa proporção, pela história, é a primeira, né? Tomara que não apareça outra. Né? Pois é, e a gente, mesmo com toda a estrutura, né, que existe no mundo em termos de cientistas e estrutura na medicina, todos foram praticamente pegos de surpresa, né? Todos. Não tinha previsão nenhuma para isso. Existiam trabalhos assim paralelos, nenhum unido, e agora teve que todo mundo se unir todo de um inimigo só, né? Do inimigo só. Bem da verdade, é exatamente isso, né? Se unir contra o Covid-19. Exato. Que ele está fazendo um estrago em todas as, digamos assim, dos países, do mundo inteiro, enfim, é a pandemia. Doutor Enio, aí em cima disso, houve então o primeiro pedido do governo, o primordial, o isolamento social. Mas foi feita assim uma solicitação, no meu entendimento, meio de aterrorizar primeiro, para depois ver o que acontecia. Fazer com que a pessoa ficasse em casa pelo terror, né, de pegar a doença, de contaminar. Mas não foi explicado como a pessoa proceder nesse isolamento. Eu sei que o senhor, como médico, pode até nos explicar, e existe aí algumas consequências desse isolamento total, né, no corpo humano, no ser humano, na cabeça, no corpo, se a pessoa não souber administrar isso, né, doutor? Com certeza. O que coloca, a mídia coloca assim, fique em casa. Mas aí nós perguntamos, uma pergunta capciosa, fazer o quê? O que fazer em casa? E essa questão aí não está bem esclarecida na mídia. Inclusive o Ministério da Saúde, eu acho que está pecando nisso. Ele teria que fazer, fique em casa, mas orientar que tipo de atividade as pessoas têm que fazer. Enfim, que nós estamos assim olhando sobre o cenário dessa situação toda, nós podemos observar que há problema também socioeconômico, além da questão da saúde. O que seria socioeconômico? Nós sabemos que muita gente mora em casebres. Muitas pessoas moram de aluguel em pequenos cubículos. Muitos não têm saneamento básico. Muitos moram na rua. Nós temos muitas pessoas com problemas de demência, doentes, idosos já num estágio bem avançado.
Nós temos pessoas com portadores de sérias enfermidades neurológicas, cardiopatias, cardiopulmonar, enfim, músculo-esquelética, doenças degenerativas crônicas muito intensas, que elas não podem se expor ou mesmo ficarem confinadas sem que tenham orientação básica, né, uma orientação médica adequada. E esse isolamento traz, então, no seu entendimento, um problema maior, porque agrava essa situação toda se não for administrado. Olha, não criticaria o isolamento, mas teria que ter uma forma. Se eu estou propondo o isolamento, eu tenho que propor um manual do que as pessoas vão fazer em casa. Como elas vão se alimentar? Quem é que vai patrocinar esse alimento? Aquele que trabalha na informalidade, perdeu o emprego ou perdeu o emprego por qualquer outra razão pela situação, eles teriam que ter um suporte alimentar, o suporte de orientação, enfim, com os filhos que estão em casa, com a família. Porque muitas vezes nós estamos olhando, estão mostrando na mídia aquela pessoa que tem um apartamento, que tem uma casa, mas não mostra aquela pessoa que está lá na periferia, no casebre, morando lá, e são tantas no Brasil. Teríamos assim 40% das pessoas morando em situação muito difícil, de precariedade habitacional, aonde tem problema de saneamento básico, aonde tem outras questões aí que nós podemos avaliar. Mas também tem a questão física e a questão de saúde mental, que nós vamos abordar no decorrer. Pois é, eu gostaria que o senhor nos colocasse, né, no seu entendimento, se houvesse uma cartilha, digamos assim, a cartilha do isolamento social, que fosse divulgada então pelo governo, o que nessa cartilha poderia colocar para as pessoas e indicar como o melhor trabalho a ser realizado durante esses dias dentro de casa? Bom, eu teria que, para tanto, eu tenho que explicar realmente como funciona o nosso organismo. Como é que funciona? Nós essencialmente somos para o movimento. A nossa estrutura toda, ela funciona com o movimento. Nós temos uma usina dentro do nosso corpo que transformamos a matéria-prima, o alimento em energia e substratos de construção, as proteínas para construir os tecidos. Então, se não for orientada as pessoas, ou a questão alimentar, ou questão da saúde, do movimento, nós estamos pecando em não fazer um trabalho qualificado, porque os problemas são existentes na ordem que as pessoas se limitarem a não fazer um movimento. Até então, eu tenho um gráfico, um quadro aí, eu gostaria de comentar gráfico ali, inicialmente para depois esclarecer para ver aonde é que nós queremos chegar. Então, vamos puxar já o gráfico, enquanto isso. Sim, a gente vai conversar. Exatamente. Mas o que acontece? O movimento é essencial, está para a vida. Vida está para o movimento está para a vida. Que tudo que funciona dentro do corpo depende de movimento. Os hormônios dependem de movimento, os neurosensores dependem de movimento, os ossos dependem do movimento, o esqueleto em si, o músculo depende do movimento, o sistema nervoso depende do movimento, o sistema vascular depende do movimento, enfim, são todos interligados, um conjunto de situações que um depende do outro. Nós vamos falar assim, o esqueleto ósseo tem mais ou menos 200 ossos, nosso corpo humano. Então, nós temos esses ossos, eles dependem dos músculos. Cada unidade do músculo é um motor no corpo. O músculo é um motor. E nós temos aproximadamente 600 músculos no corpo, em proporções grandes, pequenas. E esses músculos são interligados e todos eles são irrigados por capilares, por artérias, que alimentam, que dão suporte energético e suporte nutricional. O oxigênio, enfim, vai através da questão circulatória chegar até o músculo. Então, o músculo, olha bem a sequência. Se quiser colocar o gráfico, podemos colocar o gráfico para acompanharmos ali. Eu só vou encerrar aqui. Uhum. O músculo também depende dos vasos e depende da rede do sistema nervoso.
das terminações. Então, vendo bem, osso depende do músculo, o músculo depende do osso, o músculo depende dos vasos, da corrente sanguínea, os músculos também dependem do sistema nervoso para receber os estímulos e mandar os estímulos de volta. Então, é dentro dessa forma que o nosso organismo reage, e tudo reage através do movimento, e é fortalecido através do movimento. Nós temos colocar o gráfico ali, então, gráfico para nós acompanharmos, o doutor vai explicando, está o gráfico. Esse gráfico é uma rota energética, e aí nós mostramos assim, o que é o movimento, o ativo, né? A pessoa ativa, ali em cima, na primeira linha, nós olhamos alimento, metabolismo, energia e movimento. Tá? Esse é o ideal. O corpo humano tem que ser isso aí, para todos nós, desde que nascemos até o nosso último dia de vida. Né? Ali, então, é a vida saudável. Tá? Agora, nós olhando para o segundo momento, alimento, metabolismo e energia. Ali tem um anteparo vermelho, ali significa a pessoa não desenvolve o movimento adequado. Para o movimento. É praticamente o sedentarismo. Bom, aí fica represada uma série de situações dentro do nosso corpo. Porque, por exemplo, as articulações, para produzir o lubrificante das articulações, precisa do movimento, do atrito das articulações, para produzir o líquido sinovial para conseguir deslizar e funcionar bem as articulações. Perfeito. Então, depende do movimento. Com certeza. Então, vamos ver o músculo depende do movimento. Os músculos, esses 600 músculos que nós temos, que são motores, eu diria que cada músculo é um motor, junto com o osso ele forma uma alavanca. Claro. De movimentos. E todos eles são estimulados pelo sistema nervoso central, o que motiva a fazer, eu estou me movimentando aqui, mas pelo que o sistema nervoso está me comandando tudo. Todos os estímulos estou recebendo de lá. E os vasos, as artérias, e o sangue, o oxigênio, a água, nutrientes, né, estão indo através dos vasos para alimentar esses músculos. Sim. Então, o osso, ele só fica forte se o músculo fizer força. Claro. Senão, se o músculo não fizer força no osso, ele enfraquece. E o osso, então, dando consistência, o músculo aumenta o tamanho. O músculo aumentando o tamanho, aumenta a capilaridade, aumenta os vasos, as artérias, fortalece todas as artérias, inclusive o coração que é mais implicado nisso, que é a bomba. E ainda, nós temos a questão neurológica. O sistema nervoso são os neurônios ligados por neurônios, um neurônio liga no outro. E nós temos as sinapses. Vamos ver o quadro de novo ali, então, para nós seguir. A questão do neurônio. Então, os neurônios são ligados um ao outro e tem as sinapses. Dentro das sinapses tem os lagos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles fazem a conexão nas sinapses dos neurônios para estimular até o cérebro, do cérebro o retorno são mais de 100 neurotransmissores que tem e são produzidos no cérebro e no próprio neurônio terminal, pré-sináptico. Então, o que acontece? Tem neurônios bons, tem neurônios da felicidade e neurônios que deprimem. Então, só para nós chegarmos a um ponto, quais seriam os neurônios só tem mais de 100 neurotransmissores. Então, nós vamos falar na dose. Doses são neurotransmissores, que é abreviado. Na verdade, é a dopamina, ocitocina, depois serotonina e também nós temos a GABA, né, e a endorfina. Então, dose. Então, o que é a dose? A dopamina. Essa dose são os hormônios da felicidade. E como ela é produzida? Ela é produzida através do movimento, através de situações que a gente faz. Se nós não fizermos essas situações, não provocarmos essa qualificação para que esses hormônios se reproduzam no sistema nervoso, eles vão inexistir. A adrenalina, o cortisol, que é o estresse, eles neutralizam esse hormônio
da felicidade. Sim. Então, vamos começar. A dopamina, como é que a gente consegue a dopamina? A dopamina, nós conseguimos fazer a dopamina através da atividade física, dormir de 6 a 9 horas. Olha bem, e fazer atividades prazerosas. Provoca aumento da dopamina, é da dose, né? Um dos neurotransmissores que promovem a qualidade de vida. E ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor. Na ginecologia, ele é bom para estimular no parto as contrações uterinas, evitar o sangramento, para facilitar a mulher produzir o leite materno. E por que, e quanto a isso? E no outro lado, o que produz a ocitocina? Meditação. Olha bem, meditação. Fazer, abraçar uma pessoa, agradecer uma pessoa, produz ocitocina. Então, e quando se fala o hormônio do amor, ocitocina, porque quando os casais estão apaixonados, libera muito ocitocina. Quer medir o nível que alguém gosta do outro? Mede a ocitocina. Então, é o hormônio do amor. Por que a criança tanto deseja a mamar? Existe essa liberação entre a mãe e o filho para que o aleitamento materno seja realizado de forma prazerosa. Então, aí nós vamos seguindo o raciocínio. E agora nós vamos falar, então, na serotonina. A serotonina, ela é produzida também dentro desses hormônios da felicidade que nós estamos falando. Ela é produzida como contemplar uma paisagem, lembrar das coisas boas passadas, produz a serotonina, que é um hormônio que ativa, que aumenta o prazer da pessoa. Então, dentro desse padrão, aí nós liberamos os hormônios da felicidade, tá? Então, dose, continuando então, dopamina, ocitocina, a serotonina, tá? E ainda temos, que nós falamos na endorfina. A endorfina, ela é produzida como? É o hormônio da felicidade. Como é produzida a endorfina? Ela é produzida através do canto, assobiar, cantar, dançar, rir com os amigos, contar piadas. Olha bem, produz a endorfina. Então, esses hormônios, realmente eles são produzidos em momentos de relaxamento. E aí, caso não havendo esse momento, havendo tensão, havendo um momento de angústia, de depressão, de insatisfação, perda de emprego e confinado no ambiente, todos esses hormônios da felicidade são varridos, são sufocados. E entram os hormônios da agressividade. E esses hormônios podem provocar os radicais livres. Os radicais livres são produto da combustão das células, eles ficam muito propensos a agredir o organismo, os radicais livres. Eles provocam câncer, Alzheimer, Parkinson, demência. Eles provocam depressão, insatisfações, perda de motivação. E claro que tudo isso deve-se fazer a contrapartida e tem como fazer um processo de reverter essa situação desagradável através de mecanismos específicos. Então, o aconselhável, doutor, é que o pessoal pratica algum exercício durante esse isolamento. Veja uma forma de fazer algum exercício, sair um pouco. Com certeza. Assim, até uma das situações que eu já coloquei para ti, a mídia, o Ministério da Saúde teria que estar preocupado com live, demonstrar 15 minutos, 3 ou 4 vezes ao dia, de atividades físicas que as pessoas deveriam desenvolver, dança, por exemplo, atividades que ela pode, movimentos em casa. Os fundamentos da atividade física têm que ser obedecidos, são 5 fundamentos importantíssimos para manter a vitalidade do nosso corpo, que são a velocidade de movimentos em pequenos espaços,
E a resistência que a pessoa tem que ter é de ficar muito tempo carregando, suportando um objeto, tá? Ou se movimentando. Tem que ter a força, movimento de força. Não vou dizer que tem que carregar pesos, mas a força é fundamental porque ela produz um fluido nas artérias chamada óxido nítrico. O óxido nítrico, dentro das artérias, ela é produzida através da força. E o que ela faz? Ela protege o organismo, esse fluido, contra a aterosclerose, contra infarto, contra problemas cardíacos. Ela se mantém em níveis adequados, não deixando o colesterol impregnar dentro das artérias e entupir as artérias. E ela faz a neogênese, ou seja, aumenta a capilaridade dos vasos das artérias. Ela se projeta, quanto mais aumenta a capilaridade, mais aumenta o músculo, mais reforça o osso. E isso é um ciclo de fortalecimento orgânico. E não tendo isso, não fazendo o movimento, realmente tudo isso vai para a degeneração. Então, na sua opinião, o pessoal deveria procurar, então, ter algum acompanhamento, né? A gente tem visto algumas academias estão fazendo lives, inclusive a respeito de movimentação dentro de casa, mas o pessoal também deveria sair um pouco, né? Evitar aglomerações, mas deveriam sair no pátio, dar uma volta na quadra, caminhar, pegar um sol. Ter cuidado com a máscara, a higienização dentro de casa, tá? Então isso é muito importante. Lembrando que mais ou menos 20 a 30% da população não estão sabendo o que está acontecendo. Tem pessoas que estão deficientes mentais, outros com problemas de saúde, aqueles que não dimensionam o que está acontecendo, crianças pequenas, enfim, isso tudo tem que ser orientado pelas outras pessoas, elas não têm condições de discernimento nesse sentido. Então, a questão do movimento, ela é fundamental. Já Jean-Baptiste Lamarck, em 1809, ele era um dos teoria da evolução, um grande cientista. Ele já colocava essa teoria, que tudo que se mantém, que faz atividade física, se mantém ativo e funcionante. Tudo aquilo que não se mantiver ativo, ele vai para a atrofia. Atrofia tudo. Sim. Para encerrar, doutor, uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo em casa, então, uma orientação assim, médica, uma mensagem sua de experiência, né, para o pessoal que está em casa nos assistindo nesse isolamento exigido pelo governo. Quanto a isso, não sou contra o isolamento. Apenas deve ser formulado uma repaginada em questão, não pelo medo, e sim orientar, como se fosse um manual. Colocar as pessoas em movimento, dança, movimentos em casa, na escada, pequenos movimentos que pode se fazer até com a cadeira. Se nós pegarmos os profissionais de educação física, eles orientam em pequenos espaços, em 15 minutos, fazer uma série de movimentos importantíssimos para a nossa saúde, de fundamental importância. Então, a nutrição, a alimentação, importante. Água em abundância, importantíssimo para a água em abundância. Geralmente o vírus ele está na garganta, tá? Na orofaringe, ele se acumula ali, e a água, quanto mais água hidratar o corpo, mais empurra o vírus para o estômago, e o estômago trata de liquidar com ele. Tá? Então os ácidos que tem lá acaba liquidando. A água, então, alimentação, frutas, importantíssimo. Tá? Outra coisa, o cérebro, a parte mental. O que fazer a parte mental? O que fazer dessas? Tu saberia dizer? Algum exemplo? Não. Então é assim, a questão mental do cérebro, ele, como nós falamos nos neurotransmissores há pouco, ele tem que se manter ativo. Para se manter ativo, o que acontece? Nós temos que fazer pequenas contapiadas, brincadeira, rever o passado. Palavra cruzada, tem uma planta, deixar tem um gato, ativo. Tem um cachorro. Olha bem, cuidados com o gato, com o cachorro, com a planta. Leitura. Jogo de carta, não estou dizendo poker, daquele do vício carteado.
jogo de damas. Então, artesanato tem que ter aplicabilidade das suas manifestações físicas e mentais em alguma coisa. O corpo e a mente tem que ser envolvido em algo, em alguma atividade que não pode a pessoa ficar sentada, caminhando de um lado para outro, e a preocupação, é claro que a preocupação vem, mas ela tem que ter alguma coisa que substitua, não vou dizer substitua, que pelo menos atenue essa angústia, essa ansiedade. E essa é a aplicabilidade, essa orientação. E que os meios de comunicação, a mídia, coloque os lives para que as pessoas tenham assim 2, 3 vezes pela manhã, todas elas. Talvez eu estou sendo assim muito otimista em falar nisso, mas teria que ter a mídia para que coloque as pessoas em atividade através do som, da televisão, enfim, através do Face, através da rede social, enfim. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo esgotou, né? O assunto realmente é interessantíssimo. Quem sabe a gente faz um outro programa futuramente, conversando mais um pouco a respeito. A gente agradece aqui, doutora, a sua presença, né? E espero que tenha sido de grande validade, grande proveito para as pessoas que estão nos assistindo. Sigo esse conselho realmente, porque eu acho que ele é fundamental. Tem gente que já está pirando aí com 40 dias. Tem muito tempo pela frente ainda. Vamos seguir esse conselho, doutor N, com certeza. Ele é uma das pessoas que mais conhece por ser um médico aí, de medicina esportiva, ser professor de educação física e ser, acima de tudo, um médico que trabalhou com a saúde pública, né? Então sabe o que está dizendo. Obrigado, doutor N. Eu tenho que dizer o seguinte, fique em casa, mas faça alguma coisa. Legal, isso aí. Grande abraço a todos, bom final de semana, a gente volta com o Zona Esportiva.